Meu primeiro mentor foi um homem. Então, é o meu chefe lá na Suécia, brasileiro. E eu nunca vou me esquecer do dia que eu era responsável, muito jovem, eu mudei para a Suécia muito jovem, com 23 anos. E já no mesmo ano no ano seguinte que eu mudei, eu comecei a trabalhar numa multinacional com gerenciamento de projeto. E eu tomava conta, naquele momento, de os países da América Latina, inclusive o Brasil. E dentro eu muito ávida de trabalhar, brasileira, fora do país, né, querendo realmente me destacar. Então, eu dava, como eu sempre dei o meu melhor, mas nos relatórios de despesa, eu sempre deixava para fazer depois. Eu nunca vou me esquecer do que o Gentil, o nome dele é Gentil. Ele falou para mim, assim, uma vez ele chegou assim para mim no meu escritório, assim, ele falou assim: a sua prioridade vai ser sempre o seu dinheiro. E aí pegou as notas, você precisa fazer esse relatório de despesa. E desde então a gente desenvolveu uma relação de muita troca. Desde que eu voltei, a gente tem se falado muito pouco, mas o ano passado eu recebi um pling no LinkedIn. Aí aí a pessoa escreveu assim: você ainda lembra de mim? Eu falei: como é que eu podia esquecer? Aí saí para correr, era 5 da manhã. Quando eu voltei, tinha uma ligação da Suíça. E era ele. Ainda assim. Então, assim, o meu primeiro mentor foi homem. E, de fato, a minha relação com o Gentil sempre se manteve nesse âmbito profissional, né? Uma relação como a Débora descreveu com a Gal, de fato, eu acho que ela requer muito tempo, eu acho. O que é que você acha, Gal? Olha, eu acho assim, eu acho que existem algumas características, algumas atitudes que tornam uma pessoa uma boa mentorada, e eu acho a Débora uma mentorada exemplar nesse sentido. Eu tive mentoradas que fluíram muito bem e teve uma ou duas pessoas que não fluiu tanto, e eu explico por quê. Em primeiro lugar, na apresentação que a Débora fez para mim, ela não ficou só se elogiando, ela deixou claro também que ela tinha uma jornada de construção pela frente, que como empreendedora ela tinha alguns gaps a preencher, e ela soube fazer muito bem o pitch do negócio dela. Né? Então, aquilo me despertou um interesse muito grande, porque tem aí um alinhamento de visão, de propósitos, etc. Segundo, que a Débora é muito respeitosa com o meu tempo e com o tempo dela, porque o tempo é um recurso escasso e não renovável, certo? Então, a gente tem que fazer o melhor uso possível do tempo daquela pessoa. Então, ela vem programada para aquela reunião, tem um roteiro aquela reunião. Isso também é uma coisa que adianta muito. Terceiro, que a gente tem um alinhamento de expectativas, né? O que a gente espera como outcome, né? Como a gente fala, uma linha final aqui. Quando a gente passa a linha, o que tem que sair dessa relação, construir a contribuição que eu posso ou preciso dar para o negócio dela. Outra coisa que eu acho bem importante também, ela traz resultados. E isso é muito estimulante para uma mentora, muito estimulante. Uma das mentoradas que eu tive, o negócio não deu certo muito por causa disso, porque reunião após reunião eu não via resultado. Então, eu não tinha certeza de que ela tinha comprometimento com aquilo que ela dizia que estava se propondo a fazer. Então, aquilo é muito desgastante até, de novo, pelas mesmas razões que eu citei anteriormente, né? Eu tinha uma expectativa, ela tinha outra. Ela fazia mau uso do meu tempo e do tempo dela. Então, isso não funciona. Então, eu acho que dentro dessas características, que acredito que vocês devem vivenciar também um pouco isso, um pouco não, né, bastante, eu acho que a Débora é exemplar, assim, porque não é uma relação solta, é uma relação pessoal, sim, de muita confiança mútua, mas profissional também, porque tem dois jobs aqui, tem o job conteúdo, do que vai ser tratado, e tem o job do encontro. Eu acho que essa estrutura me deixa é super importante. Encabulada. Na Warwick, por exemplo, muitas vezes quem toma as rédeas é o mentorado. Então, o mentorado vai trazer os tópicos, o mentorado vai definir as metas, as métricas,
e o tempo de contato com quem está mentorando. Então, essa estrutura, às vezes, a gente não consegue implementar aqui, até por muitos dos motivos que Gal falou, né? Pessoas que não estão preparadas, pessoas que talvez não entendem que aquilo lá é um comprometimento das duas partes e não só do mentor em relação à mentorada. Então, isso estimula e desestimula em vários pontos. Então, mas eu concordo, assim, muito essa relação. Acho que quanto mais você conseguir estruturar e você ter esse comprometimento de quem está sendo mentorado, flui muito mais, funciona muito mais, você tem resultados, assim, fantásticos.